Boa noite, boa tarde e noite, então, né? Sinto-se todos bem-vindos, especialmente familiares, amigos, de uma forma especial, então, aos vereadores eleitos, cuja sessão foi preparada especialmente para vocês, também aos nossos assessores, né, funcionários da Câmara, e quem nos acompanha através das redes sociais. Vamos iniciar, então, a nossa sessão preparatória, convidando, então, a vocês para nós entoarmos o hino nacional brasileiro em posição de respeito. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Vamos fazer a chamada nominal dos vereadores, registrando então as presenças. Se vocês puderem acionar os microfones para que a gente registre, tá? Cleiton Elias Nícior. Presente. Eduardo Rafael Ritman Maron. Presente. Wilson Pius. Presente. Ivete Fátima Calegaro da Silva. Presente. Lucas Edistol. Rafael Thiago Godoy. Rosane Maria dos Santos. Presente. Valmor Paulo Rexigel. Presente. E Zuleika Savic Vênero. Presente. Dando início, então, aos trabalhos dessa noite, a primeira parte dessa sessão, então, é destinada à entrega da documentação que os vereadores eleitos trouxeram. Tá? Os documentos que devem ser entregues são o diploma eleitoral, declaração de bens, comunicação do nome parlamentar, composto de 2 elementos,
podendo, se necessário para individualizado, utilizar 3 elementos, e a comunicação da legenda partidária. Então, eu solicito que a secretária, a Miriam, acho que recolhe, Miriam, pode ser, das mesas dos vereadores, a documentação. Os documentos recolhidos, passamos então para a segunda parte da sessão, que vai ser destinada às explicações então sobre o funcionamento da Câmara Municipal e dos serviços internos, o ambiente de trabalho parlamentar, os cargos e as funções da Câmara Municipal, com a apresentação dos respectivos servidores titulares nesta sessão. Dizer que também isso é uma novidade, né? Nós não tínhamos até essa legislatura, foi aprimorado o nosso regimento interno e, então, é a primeira sessão que nós temos nessa modalidade, que a gente considera bastante importante, até para que os novos vereadores possam entender o funcionamento da Câmara de Vereadores, para que quem foi reeleito é de praxe, mas as pessoas que são novas têm, então, essa necessidade, talvez, de alguns esclarecimentos. Então, para esse momento, eu convido os nossos servidores efetivos da Câmara de Vereadores para se dirigirem até a frente, a fim de realizar, então, as apresentações, tá? A Annelise Bart, que é a nossa contadora, a Elisângela Silveira, que é a nossa servente, né, cedida pelo Poder Executivo, Henrique Balduino Saft Dutra e a Rayane Augusta Scher, que são os nossos agentes legislativos, e a Miriam Botti, que é a nossa secretária operacional, que vai conduzir, então, as explicações. Né, Miriam? Está contigo a palavra, faz favor. Boa tarde a todos, os presentes, vereadores, também quem nos acompanha ao vivo pelas redes sociais, tá? Atendendo o regimento interno, então, nós faremos agora uma breve explicação sobre assuntos relacionados ao Poder Legislativo, se baseando, então, aqui na nossa apresentação aqui na frente. Só uma ponderação, Miriam, talvez a gente da mesa possa sentar lá, né, fica mais fácil, né? Acho que não temos a necessidade de ficar aqui para acompanhar daí, né? Isso. Se tiverem alguma dúvida também no decorrer da conversa, podem interromper e perguntar. Vamos dar início, então. O primeiro assunto é sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores e dos seus serviços internos. A Câmara, então, ela é o Poder Legislativo Municipal e funciona de acordo com o regimento interno, que regulamenta os procedimentos internos da Casa, e de acordo com a Lei Orgânica do Município. A Lei Orgânica do Município, ela contém normas básicas de funcionamento dos poderes municipais e da administração pública, respeitando a Constituição, tanto federal quanto a estadual. As principais funções da Câmara, então, são a legislativa, que consiste em legislar sobre assuntos e competência do município, ou que suplemente, então, a legislação federal ou estadual, o que couber. A função administrativa, de organizar e administrar institucionalmente e internamente a Câmara de Vereadores. A função fiscalizadora, que consiste em fiscalizar o Poder Executivo, acompanhando os gastos públicos, avaliando os serviços municipais, sugerindo melhorias
assim como fiscalizar também o cumprimento das metas do plano plurianual e dos programas de governo, constando tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto na Lei Orçamentária. E também tem a função julgadora, que consiste em processar e julgar o prefeito e os vereadores que cometerem irregularidades e as contas que o prefeito deve anualmente prestar, né? Apreciando o parecer prévio do Tribunal de Contas. Alguns conceitos básicos, então, aqui no Poder Legislativo. A legislatura. No dia 1º de janeiro, nós teremos a sessão de posse dos vereadores e instalação da legislatura. O que é a legislatura? É o período de 4 anos, que se inicia em 1º de janeiro do primeiro ano e terminando em 31 de dezembro do 4º ano. Então, inicia em 1º de janeiro de 2025, finaliza 31 de dezembro de 2028, que é, então, o mandato parlamentar. E a legislatura, ela se divide em 4 sessões legislativas. A sessão legislativa, então, corresponde cada uma a 1 ano. E dentro desse 1 ano, temos a sessão legislativa ordinária, que é de 1º de fevereiro a 30 de junho, e de 1º de agosto a 31 de dezembro de cada ano da legislatura. O recesso parlamentar, que é janeiro e julho, que é o período que não estamos em sessão legislativa ordinária ou extraordinária, e a sessão legislativa extraordinária, que é o período de trabalho legislativo realizado durante o recesso, excepcionalmente quando acontece convocação. A mesa diretora. Então, a Câmara de Vereadores, ela é administrada por uma mesa diretora, que é o órgão responsável pela definição das diretrizes e do planejamento da Câmara, e é composta de 4 membros: presidente, vice-presidente, primeiro secretário e o segundo secretário. Ela se reúne para discutir assuntos de sua competência e deliberar matérias que estão sob sua gestão. As reuniões ordinárias são sempre nas primeiras e terceiras semanas de cada mês, nas segundas-feiras, às 8 horas da manhã, exceto durante o recesso e na ausência de pauta. E extraordinariamente, quando for necessário, aí o presidente faz essa convocação extraordinária, que pode ser em qualquer horário, em qualquer dia da semana. A eleição da mesa diretora, ela se faz por voto aberto e nominal, atualmente. Não consigo ver. E a escolha é por chapas, né? Não é por cargo individual. É uma chapa que é registrada integralmente. E se assegurando, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos que têm assento aqui na Câmara. A eleição para o primeiro ano da legislatura acontece na sessão de instalação, legislatura e da posse dos vereadores, e nos demais anos, na primeira sessão plenária ordinária do mês de dezembro. E a posse, então, é automática lá em 1º de janeiro. Mais algumas figuras, alguns cargos que temos aqui no Poder Legislativo. O líder de bancada. Cada bancada precisa ser representada por um líder, e esse líder, ele assume essa função durante 1 ano, então, cada ano precisa ter indicação do líder da bancada. Temos também o líder de governo, que é o representante do prefeito. A cada ano, o prefeito, então, indica um vereador para representar ele aqui na Câmara. Temos também as comissões permanentes, que têm um mandato de 1 ano. Nós iremos compô-las também na sessão de posse. E é composta por 3 membros titulares e 3 membros suplentes. E entre eles, então, é escolhido o presidente e vice-presidente. As 3 comissões permanentes, então, são a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que se reúne ordinariamente às terças-feiras, às 18 horas. Deixa eu achar aqui. E ela compete a ela examinar e emitir pareceres sobre a constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade das matérias em tramitação, e também a redação final dos
projetos, as matérias que são votadas em plenário. Depois de votado em plenário, volta para a Comissão de Legislação para analisar a técnica legislativa, a redação final do texto, antes de ser enviado de volta ao Executivo. Outra comissão, Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, que se reúne ordinariamente às terças-feiras, às 18h30. Essa comissão, então, é responsável por analisar os projetos de Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. E dos projetos também que prevêem sua alteração, que durante o ano são encaminhados para cá, que alteram, então, essas peças principais. Essa comissão também analisa projetos relacionados a tributos, receitas, despesas, dívida pública, despesas e contribuição do regime próprio de previdência social, previdência, e ainda analisa e emite parecer sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas anuais dos administradores do Executivo. A terceira comissão permanente da Casa é a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, que se reúne ordinariamente às terças-feiras, às 19 horas, tá? Ele está 17, mas é às 19, e é responsável por analisar projetos que tenham a ver com plano diretor, acessibilidade, mobilidade, meio ambiente, posturas públicas, plano de carreira, e na área do desenvolvimento, indústria, comércio, turismo, agricultura, pecuária, consórcio público, e na área de bem-estar social, projetos que tenham a ver com educação, saúde e assistência social. Essas comissões, elas se reúnem todas as semanas, nas terças-feiras, nesses horários, e se não tiver pauta para analisar, essas reuniões são automaticamente suspensas, não há necessidade de se reunir. Além das comissões permanentes, temos comissões temporárias, que poderão ser especial, parlamentar de inquérito, de representação externa, representativa e processante. Essas, elas são compostas quando há necessidade, né? Então, por isso são temporárias e tem tempo de duração determinado quando da sua criação. Outro conceito bastante utilizado aqui é o plenário. O plenário, então, é o órgão deliberativo e soberano da Câmara, constituído pela reunião de vereadores em pleno exercício do mandato, de forma e número legal para deliberar. Essa reunião dos vereadores, então, se denomina sessão plenária. Vamos para os tipos de sessões plenárias. As sessões plenárias são públicas, todas elas, e são ordinárias, extraordinárias e solenes. As deliberações do plenário, presentes a maioria absoluta dos vereadores, são tomadas por maioria simples, que é a maioria simples dos presentes, tá? E nesse caso, se houver empate, o presidente vota e desempata. A maioria, por maioria absoluta, que seriam 5 votos, né? E essa forma de deliberação, ela acontece com os seguintes assuntos: rejeição de veto e aprovação de projeto de lei complementar. Outra forma de deliberação é a maioria qualificada, que exige 2/3, então, dos integrantes da Câmara, que seriam 6. E esse tipo de deliberação, ela é usada para aprovação de proposta à emenda à lei orgânica do município, rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar e sobre matérias indicadas na lei orgânica do município. A sessão plenária ordinária, então, acontece durante o período ordinário, nas primeiras e terceiras semanas de cada mês, às segundas-feiras, às 19 horas. E a sessão plenária, então, as partes da sessão plenária são as seguintes: começa com o expediente do dia, no máximo até 20 minutos, e no expediente a gente faz a aprovação da ata da sessão plenária anterior, leitura de documentos oficiais, apresentação de recurso de vereador, contrato de presidente, quando existir, né? E outros comunicados a juízo da presidente da Câmara de Vereadores. A segunda parte da sessão plenária ordinária é a tribuna popular.
de até 15 minutos. E esse é um espaço, então, onde é possível organizações da sociedade civil que podem se inscrever para falar sobre as demandas com repercussão locais. A terceira parte da sessão é o grande expediente, que é de até 90 minutos. E esses 90 minutos, eles são divididos entre os vereadores, 10 minutos para cada um, para falar sobre assuntos que cada um acha interessante. A quarta parte da sessão é o intervalo, de até 10 minutos. Esse intervalo ele pode ser suprimido, né, de acordo entre os vereadores. Geralmente ele é suprimido, né? E a quinta parte é a ordem do dia, de até 60 minutos. É nesse momento, então, que acontece a discussão e a votação dos projetos da pauta. Logo após, tem um espaço para explicações pessoais, de até 30 minutos, que pode ser dividido entre os inscritos. Para esse espaço aqui de explicações pessoais e comunicação de bancada, a inscrição precisa ser feita até o início da sessão plenária. E ele é destinado para falar sobre ações do seu gabinete. Cada vereador pode falar de ações do seu gabinete. O próximo espaço é a comunicação de bancada, é de até 5 minutos para cada bancada, para o líder da bancada falar sobre ações da sua bancada. Também existe o à parte. O à parte é a interrupção consentida, breve e oportuna, do orador de tribuna para alguma indagação, algum esclarecimento ou alguma contestação. Esse à parte é de 1 minuto e está sempre contado dentro do prazo que o vereador tem para se manifestar. Ele não para a contagem, ele continua a contagem, ele está dentro do prazo sempre. Então, essa é a sessão plenária ordinária. A sessão plenária extraordinária, então, ela é convocada de ofício pelo presidente, por requerimento da maioria absoluta dos vereadores, ou atendendo, então, solicitação expressa do prefeito e se destina à apreciação de matéria relevante ou acumulada. Essa sessão plenária extraordinária, ela acontece durante o período ordinário, não no recesso, durante o período ordinário. A sessão plenária solene, ela se destina à comemoração ou homenagem relacionada ao município, suas instituições ou pessoas que se destaquem por ações e sejam de interesse público. E também existe a sessão legislativa extraordinária. Essa é a sessão que acontece durante o recesso, quando existe necessidade de convocação. Próximo tópico e assunto que temos a tratar é o ambiente de trabalho parlamentar. Então, aqui é um pedacinho, né, do que compete ao vereador, que consta no nosso regimento interno, no artigo 17, então, do regimento, compete ao vereador participar das discussões e deliberações nas sessões plenárias, votar na eleição de mesa diretora, concorrer aos cargos da mesa diretora, usar da palavra em sessão plenária, nas reuniões de comissão e nas audiências públicas, apresentar proposições, cooperar com a mesa diretora para a ordem e eficiência dos trabalhos, compor as comissões como titular ou suplente, conforme a indicação do líder da sua bancada, e exigir o cumprimento do regimento interno e os recursos nele previstos. São deveres do vereador, então, também comparecer na hora e no dia designado às sessões plenárias e participar da ordem do dia, discutindo e votando a matéria em deliberação. Não se eximir de trabalho relativo ao desempenho do mandato, comparecer na hora e no dia designado às reuniões da comissão, em que for membro titular ou na condição de suplente da comissão, participando das discussões ou, quando nomeado relator, elaborando o voto condutor do parecer. Propor ou levar ao conhecimento da Câmara Municipal medidas que julgar convenientes aos interesses do município e da população, impugnar medidas que lhe pareçam prejudiciais ao interesse público, comunicar à mesa diretora a sua ausência do município durante o período do recesso, especificando com dados que permitam sua localização, caso a gente precise convocá-los durante o recesso. Apresentar-se também devidamente trajado e postar-se com respeito e decoro,
desincompatibilizar-se os termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal e fazer, quando da posse, anualmente e no final do mandato, a declaração de bens e rendas, conhecer e cumprir as disposições da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, da Lei Orgânica do Município, bem como do Regimento Interno, e apresentar-se trajando camisa social e gravata nas sessões plenárias, ordinárias e solenes, no caso de vereadores do sexo masculino. Né? O vereador que não comparecer nas sessões plenárias, ele deverá justificar para a mesa diretora a ausência, sob pena de responder por quebra de decoro parlamentar. Aqui vamos fazer um recorte, então, para a Lei Municipal 4250, 2024, que entra em vigor agora em 1º de janeiro e que fixa os subsídios para os vereadores da 19ª legislatura. Tem uma parte importante aqui, ó, que as ausências injustificadas do vereador às sessões ordinárias ou extraordinárias determinará o desconto de 25% do subsídio por sessão. Então, com exceção de atestado médico e atividades designadas pela presidência serviço do Legislativo, outras justificativas para a falta, elas precisarão ser encaminhadas para a sessão e ser submetidas à aprovação do plenário. Tá? Considera-se renúncia tácita do vereador não prestar compromisso no prazo estabelecido no regimento, deixar de comparecer à terça parte das sessões plenárias ordinárias ou às 5 sessões plenárias extraordinárias por sessão legislativa, salvo nos casos de licença ou de falta justificada. E também deixar de comparecer às reuniões de comissão, quando titular, nos mesmos moldes, então, a terça parte das reuniões das comissões, as reuniões ordinárias, e 5 reuniões extraordinárias. Quanto ao processo legislativo, então, vamos adentrar nesse assunto. Todas as proposições, elas têm o prazo de protocolo de 5 dias antes da sessão. Então, sempre na quarta-feira que antecede a sessão, é o último prazo para realizar o protocolo de proposições que o vereador ou o prefeito tem interesse. As proposições são as seguintes: proposta de emenda à lei orgânica do município, projetos de lei complementar. Os de lei complementar, então, dizem respeito a Código de Obras, de Posturas, Código Tributário, Código do Meio Ambiente, Plano Diretor e Regime Jurídico Único dos Servidores e as leis que alterem, então, essa lei complementar. Projetos de lei ordinária, que são os mais frequentes, né, que tramitam aqui na casa. Projeto de decreto legislativo, que regula a matéria que exceda os limites de economia interna. Então, quando é um assunto que tem reflexo externo, então é um projeto de decreto legislativo, se é aprovado, então passa esse decreto legislativo. Projeto de resolução, que regula matérias de economia interna e de natureza político-administrativa da Câmara de Vereadores. Moções de aplauso, apoio e repúdio, requerimentos, recursos e emendas. As emendas podem ser supressivas, quando pretendem retirar alguma parte do texto de algum projeto de tramitação. Substitutiva, quando pretende substituir o texto. Aditiva, quando acrescenta algo a mais o texto. E redacional, quando é só para corrigir erros de redação. Temos também o substitutivo. Substitutivo, então, ele é um projeto que vem substituir na íntegra o projeto anterior. A autoria das proposições, elas podem ser exercidas pelo prefeito, pela mesa diretora da Câmara, por vereador individualmente ou em conjunto. E aí o primeiro vai ser o subscritor e os outros vão estar em apoiamento. E também por eleitores do município, que então o mínimo são 5% dos eleitores do município. O processo legislativo atualmente ele é eletrônico, a gente usa software, né? Ele é totalmente eletrônico. E os ritos são ordinário, o ordinário é o que a gente usa normalmente. Também existe o de urgência,
O de urgência tem um prazo de até 30 dias nas comissões para lei e não pode ser aplicado para orçamentos. Perdão. O de urgência e o rito especial. O rito especial, então, ele diz respeito aos projetos de orçamentos, que é o PPA, LDO e LOA, a proposta de emenda à lei orgânica, regimento interno, apreciação de veto do prefeito, julgamento de contas do prefeito, projeto de lei complementar, sustação de ato do Poder Executivo. Esses assuntos, eles têm um rito especial, totalmente regrado, tem uma sessão especial lá no regimento interno. Quanto à discussão das matérias, o presidente ele não debate as matérias, né? Os outros vereadores se inscrevem e debatem a matéria no momento de discussão. E após, então, acontece a votação. São 2 os processos de votação. O simbólico, que é a regra geral, o vereador contrário ele se manifesta e o favorável permanece sentado. E também temos o processo de votação nominal, que então acontece a chamada nominal de todos os vereadores e vão respondendo no microfone sim ou não, favorável ou desfavorável. A atividade de fiscalização parlamentar, ela pode ser exercida através dos pedidos de informação, que é sobre fato determinado, relacionado à atuação da administração pública municipal, cuja fiscalização seja de interesse do Poder Legislativo. E ele tem um prazo de 30 dias, então, para o Poder Executivo dar retorno, dar uma resposta. Convocação de secretário municipal ou autoridade equivalente, também é possível fazer, para prestar informações sobre assunto administrativo de sua responsabilidade. E também a atividade de fiscalização, ela pode ser realizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que então é especialmente formada Vou ter que dar uma pesquisada, mas eu acredito que comissões também podem fazer, para esclarecimentos, né, de alguma pauta que esteja na comissão. Faz a solicitação para o presidente e o presidente que oficia. Isso, junto ao prefeito. Outra forma, então, de atividade parlamentar é indicação. A indicação sugere medidas de interesse público ao Poder Executivo relacionado a políticas públicas, programas de governo ou proposição de matéria legislativa que seja de iniciativa privativa do prefeito. Então, quando o vereador ele não tem iniciativa para um projeto de lei, ele pode sugerir através de indicação para o prefeito. E também o pedido de providência, que é um requerimento proposto por vereador para solicitar reparos urbanos, consertos de equipamentos públicos ou melhorias sociais na cidade e no interior do município. Esse pedido de providência, a indicação e o pedido de informação, eles são lidos em sessão ordinária e após encaminhados, então, pelo presidente ao prefeito. O pedido de informação tem 30 dias para resposta, os outros não têm prazo. Né? Passamos, então, para o próximo assunto, sobre os cargos e funções da Câmara de Vereadores. Então, vou pedir para os colegas que passem, se posicionem, né, aqui perto, e cada um vai falar um pouquinho sobre sua função aqui na Câmara de Vereadores. Vem aqui, ó. Passem aqui para frente. Então, os cargos e provimento efetivo. Agente legislativo, temos nomeados hoje o Henrique Baldovino Safo Dutra e a Rayana Augusta Scher, a contadora Annelise Bart, e secretária operacional, a Miriam, que vos fala. Temos também uma servidora cedida pelo Poder Executivo, a servente Elisângela Lemos Silveira. Então, passo a palavra, então, para os colegas. Cada um vai falar um pouquinho sobre sua atuação. Então, boa tarde, eu sou Annelise Bart, eu sou contadora da Câmara, eu sou servidora pública há 15 anos, na Câmara há 5 anos. Eu sou responsável pela gestão contábil e orçamentária.
Eu acompanho e assessoro a elaboração do orçamento. É privativo do município fazer o orçamento, mas eu sempre acompanho eles na parte da Câmara de Vereadores. Eu auxilio na revisão das emendas impositivas, na parte de dotações. Eu sou responsável pela prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, que são mensais, e também para a Receita Federal, também é mensal, e para a Previdência, também é mensal. Eu realizo o empenho e liquidação da folha de pagamento e encaminho para pagamento. Eu também apresento a proposta do relatório de gestão fiscal e de contas ordinárias, e a mesa diretora aprova o RGF, e o presidente que encaminha, então, as contas ordinárias. Esses são, o RGF é semestral e as contas ordinárias são anuais. E após o fiscal de contrato, ou a pessoa responsável por receber as mercadorias e encaminhar a nota fiscal, eu faço a parte da liquidação e encaminho para pagamento. Primeiro para o presidente assinar, depois para pagamento. Eu também faço a conferência das notas fiscais e faço as retenções do imposto de renda e as retenções de ISS. Eu faço o lançamento da solicitação de diária. Quando alguém da Câmara vai viajar, ele fala comigo, eu faço a solicitação. Daí, depois que o presidente aprova, eu faço o empenhamento e a liquidação. E também depois, quando a pessoa retorna, eu faço a prestação de contas e encaminho para aprovação da mesa diretora. Eu elaboro todas as demonstrações contábeis, que são anuais. Eu realizo as conferências das conciliações bancárias e verifico a disponibilidade tanto orçamentária quanto financeira. Eu participo de algumas comissões, como patrimônio, apoio à licitação e mais algumas. E, por fim, eu atuo com o objetivo de assegurar o cumprimento da legislação contábil, orçamentária e fiscal vigente. É isso. Então, boa tarde, meu nome é Rayana, eu sou bacharela em Direito, eu estou aqui na Câmara desde julho desse ano, então também a gente ainda está aprendendo. De forma bem objetiva, eu sou responsável pela folha de pagamento, eu faço controle de ponto, questão de banco de horas, atestados, essa parte toda é comigo. Eu sou a fiscal de contratos, praticamente de todos os contratos aqui da Câmara. Também fui designada pregoeira. Eu faço lançamentos na BLM, que é a base de leis municipais. Então, todas as leis e resoluções aqui da Câmara, eu faço lançamento a cada 3 meses nessa plataforma. Também faço parte da comissão de inventário e faço a conciliação bancária. Então, desejo a todos também um grande mandato e contem comigo para o que precisarem. Boa tarde, meu nome é Henrique. Muitos aqui já me conhecem lá da Prefeitura, fui servidor do Poder Executivo de janeiro do ano passado até maio desse ano, quando eu tive a felicidade de ser nomeado agente legislativo da Câmara Municipal de Vereadores. Vim para cá no dia 23 de maio. Sou também bacharel em Direito, a exemplo da colega Rayana, também advogo nas horas vagas. E aqui eu sou responsável, basicamente, pelo controle do patrimônio, pelas compras, pela fase interna das licitações, pelos lançamentos em sistemas do Tribunal de Contas, Licitacom e também CIAPs. Também realizo publicações no Diário Oficial do município e, para o que for necessário, podem contar comigo durante a caminhada como vereadores. Muito obrigado. Eu sou a Elisângela, trabalho 17 anos na Câmara. E eu sou servente e sou responsável pela conferência e armazenamento dos materiais. Eu, então, sou a Miriam Bo, secretária operacional, sou bacharela em administração, pós-graduada em gestão de pessoas, e, basicamente, minhas funções aqui na Câmara, resumidamente, então, são executar e assessorar, então, as atividades relacionadas ao Poder Legislativo, executando trabalhos de direção geral da Câmara, da coordenação dos colaboradores da Câmara, e também o controle e responsabilidade pelas ações legislativas, elaboração de proposições do Legislativo e, basicamente, executar os trabalhos e se responsabilizar pela Secretaria Executiva da Câmara de Vereadores. Também receber protocolos, né? Esse trabalho da Secretaria, então, ele inclui
receber protocolos, redigir atos administrativos, orientar os vereadores e os servidores em relação à técnica legislativa e também o controle do processo legislativo, auxílio e assessoramento da mesa diretora, das comissões permanentes e temporárias da Câmara. Também tenho designado a função de ouvidora na ouvidoria da Câmara de Vereadores, de encarregada da Lei Geral de Proteção de Dados, responsável pelo serviço de informação ao cidadão, e também integro algumas comissões da Câmara, que eu me lembro agora, a Comissão Permanente de Avaliação do Arquivo, Comitê Gestor da Lei Geral de Proteção de Dados, equipe de apoio de licitações também, e é basicamente isto. Esta, então, é a equipe efetiva da Câmara de Vereadores. Além da equipe efetiva, nós temos os cargos em comissão, ou então em função gratificada. Os cargos são assessor de presidência, assessor de cerimonial e imprensa, assessores de gabinete em número de 8 e assessor jurídico. Estes, então, são os cargos existentes na Câmara de Vereadores. Nosso último tópico, então, aqui sobre explicações, diz respeito à sessão de posse. A sessão de posse, ela tem um artigo no regimento interno que regulamenta, então, como se deve realizar a sessão de posse que acontece no dia 1º de janeiro de 2025, mediante sessão solene, às 19 horas. Então, nós iremos fazer uma recepção para os eleitos aqui na sala da presidência, e a sessão ela acontece sob a presidência do vereador mais votado, até que se proceda à eleição da mesa diretora. O segundo e o terceiro mais votado, então, eles compõem a mesa diretora dos trabalhos até a eleição da mesa. O roteiro da sessão de posse é o seguinte: constitui a mesa de solenidade, né? Executa o hino nacional brasileiro. Um dos vereadores será escolhido pelo presidente para atuar como secretário da sessão. O presidente, então, faz a proclamação dos nomes dos vereadores diplomados, realiza o compromisso solene, então, dos vereadores e a declaração de posse. Então, cada vereador, individualmente, nesse momento, vai ter que fazer o juramento nos seguintes termos: prometo cumprir as Constituições Federal e Estadual, a lei orgânica e observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso e bem-estar do município. Nesse momento, nós, servidores, vamos estar aqui de apoio, né? Vamos ter uma colinha para quem não conseguir decorar, a gente fica auxiliando vocês nesse momento. E aí, após o juramento, o vereador assina o termo de posse e a presidente, então, fará a instalação da 19ª legislatura. E aí começam, então, os trabalhos parlamentares da sessão. Suspende a sessão por até 15 minutos para a inscrição das candidaturas aos cargos da mesa diretora, em formato de chapa. Depois de feita a inscrição, retorna, então, com a sessão solene. Todos recebem a nominata das chapas. Deixa eu achar aqui. A votação para a mesa diretora, ela é nominal e aberta. Vencedora a chapa que obtiver a maioria dos votos dos membros da Câmara presentes na sessão. A posse, então, é imediata. E, a partir dali, quem passa a conduzir a sessão solene é a mesa diretora eleita. Logo após se faz a constituição das comissões permanentes da Câmara de Vereadores, que são as 3, né? A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Depois de compostas as comissões, inicia-se, então, o processo de posse do prefeito e do vice-prefeito. Após, então, eles fazem o juramento também e declarados empossados, o prefeito faz uso da palavra, ele tem um tempo de 15 minutos para o discurso de posse. Feito o discurso, então, a execução dos hinos do Estado do Rio Grande do Sul e do município de Horizontina, e, na sequência, a declaração de encerramento da sessão solene. Isso aí, então. Obrigada pela atenção. Eu desejo muito sucesso a todos os vereadores no seu mandato e estamos à disposição para qualquer auxílio que precisarem.
Entramos agora na terceira parte da sessão, que é destinada à entrega de exemplares da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal. Então, para atender essa determinação, encontra disponível em vossas mesas exemplares da Lei Orgânica do Município do Horizontina e do Regimento Interno. E um pendrive é onde a gente achou melhor, que contém, então, os arquivos com todos os exemplares citados devidamente atualizados até a presente data. Né? A gente achou dessa forma, então, ao invés de nós termos um volume grande, né, de exemplares, a gente colocou tudo isso nos pendrives, que fica à disposição, então, dos colegas para quando quiserem darem uma pesquisada, uma olhada, né, uma interagida com o conteúdo. Então, chegamos à parte final desta sessão, e para nós finalizarmos os trabalhos, faremos a leitura da ata, que vai ser também aprovada pelos senhores. Ata número 26/2024, sessão preparatória realizada dia 20 de dezembro de 2024, às 18 horas. Presente os 9 vereadores eleitos para o mandato 2025-2028 e o presidente da Câmara, vereador Álvaro Calegaro. O presidente da Câmara iniciou a sessão dando boas-vindas aos presentes e, em seguida, convidou a todos os presentes para entoar o hino nacional. Após, o presidente realizou a chamada nominal dos vereadores para a verificação de presença. Ato contínuo, passou-se para a entrega de documentação pelos vereadores eleitos, composta por diploma eleitoral, declaração de bens, comunicação do nome do parlamentar, composto de 2 elementos, podendo, se necessário, para individualizado, utilizar 3 elementos, e comunicação da legenda partidária. Os documentos foram entregues para a secretária Miriam Botti, que realiza a conferência e arquivamento junto à Câmara. Na sequência, passou-se para as explicações, quando os servidores Annelise Bart, contadora, Elisângela Silveira Servente, cedida pelo Poder Executivo, Henrique Balduino Saft Dutra e Rayana Augusta Scherer, agentes legislativos, e Miriam Bott, secretária operacional, foram apresentados, realizando as explicações sobre o funcionamento da Câmara Municipal e de seus serviços internos, o ambiente de trabalho parlamentar, os cargos e funções da Câmara Municipal, com a apresentação de seus respectivos servidores titulares e a sessão de posse. Após foi realizada a entrega de exemplares da Lei Orgânica do Município de Horizontina e do Regimento Interno da Câmara Municipal, e um pendrive contendo os arquivos da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, da Lei Orgânica do Município de Horizontina e do Regimento Interno da Câmara Municipal, devidamente atualizados até a presente data. A seguir, foi realizada a leitura da ata número 26/2024 da presente sessão preparatória, que foi aprovada por unanimidade de votos. Ao final, o presidente convidou os presentes para, em posição de respeito, entoar o hino rio-grandense, agradeceu a presença de todos e informou que será realizada a sessão extraordinária no dia 24 de dezembro de 2024, às 7 horas, e a sessão solene de instalação da 19ª legislatura e posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, que acontecerá no dia 1º de janeiro de 2025, às 19 horas, nessa casa. E encerrou a sessão. Sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores do Horizontina, em 20 de dezembro de 2024, assinam o vereador Álvaro Calegaro, presidente, e os demais vereadores. Essa ata está em discussão. Se alguém tiver mais alguma ponderação ou quiser fazer mais alguma colocação. Se ninguém tiver, colocamos a ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste levantando. Aprovamos, então, a ata por unanimidade. Então, agora, nós teremos também que vamos encerrar a sessão, né, onde nós, em posição de respeito, entoaremos o hino rio-grandense. Morará, precursora do farol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
para encerrarmos, fazer um agradecimento aos nossos funcionários pela apresentação, dizer que os vereadores eleitos podem ter certeza que vão ter uma equipe muito comprometida e muito profissional para auxiliá-los, né? Eu acho que a gente tem uma equipe bastante enxuta, mas com certeza uma equipe que faz acontecer. Então, um agradecimento especial, Miriam, a vocês, por essa sessão que foi preparada justamente para os novos colegas, né? Então, dessa forma, a gente encerra a sessão preparatória. Gostaríamos que os colegas ficassem no ambiente, nós temos mais alguns assuntos a serem tratados afora da sessão, tá? E desejar a todos, então, uma boa noite e um finalzinho de semana especial para todos nós.